Conecta Esporte, o programa que conecta você com o esporte regional, está de volta. E agora a gente vai direto para a academia fazer aquele super bate-papo com o Henrique Zamin e o Vinícius Lacerda. Quero deixar aqui um agradecimento super especial para a Ângela Salvalágio, que nos ajudou e muito a produzir essa grande matéria. Tá muito especial, então acompanha com a gente. Olá pessoal da Conecta Esportes. Hoje vocês estão vendo que nessa conversa, nessa entrevista, a gente está num lugar diferente, né? A gente está aqui na Academia Vida Ativa para fazer uma entrevista muito bacana com o Henrique Zamin, que é um atleta de jiu-jitsu e profissional de educação física, né? O Henrique, e também o Vinícius Lacerda, que é atleta de jiu-jitsu, campeão mundial e pan-americano. O cara é fera, o Vinícius que está aqui do meu lado. Primeiramente, quero dizer para vocês que eu já estou de kimono, porque para entrar aqui o pessoal me tratou muito bem, eu, o Fabiano, e já colocaram um kimono na gente, então eu não sou atleta de jiu-jitsu, o pessoal aí, se eu apanhar, pessoal, fiquem tranquilos que eu não sei lutar mesmo, né? Então, olá Henrique, olá Vinícius, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo bem. Tudo certinho? Primeiramente, eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Começando pelo Henrique, falasse a idade, a cidade onde mora atualmente, a cidade onde nasceu, e também comentasse pra gente o que faz fora de competir profissionalmente aí como jiu-jitsu. Bom, primeiramente gostaria de agradecer muito o espaço que a Conecta Mais está cedendo para a gente estar divulgando um pouquinho mais do nosso estilo de vida, que é o jiu-jitsu, enfim, da nossa arte marcial que realmente a gente ama e dedica nossas vidas em prol do jiu-jitsu. Eu sou natural daqui de Nova Prata, no momento eu estou morando em Porto Alegre, eu me mudei para lá tem 1 ano e meio para treinar jiu-jitsu, exclusivamente para me dedicar e para aprimorar minhas técnicas na arte marcial, que é o jiu-jitsu. E trabalho também como profissional de educação física. E, além de competir profissionalmente, atuo como um instrutor de jiu-jitsu, trabalhando nesse aspecto. E, enfim, competições da arte suave por todo o estado e pelo Brasil. Perfeito. E você, Vini? Minha história, até por ter quase 10 anos a mais ali com o Henrique, é longa. Eu sou natural de Curitiba, mas faz aproximadamente uns 6 anos que eu passei no concurso público do Tribunal de Contas e vim morar no Rio Grande do Sul. Primeiro fui para Porto Alegre e depois a minha esposa foi transferida aqui para Nova Prata, faz aproximadamente 2 anos, e a gente veio morar aqui. E o jiu-jitsu eu comecei lá em Curitiba, quando eu era mais jovem, quando eu tinha 18 anos, mas aí parei e acabei voltando a treinar mais recentemente, faz uns 4 ou 5 anos. Mas não é a minha profissão, o jiu-jitsu para mim é um hobby. Assim. A sua profissão então é... qual é a sua profissão? Eu sou auditor do Tribunal de Contas do Estado. Perfeito, tudo a ver com o jiu-jitsu, né? Tudo a ver com o jiu-jitsu. Isso mesmo. Para começar a falar sobre o desafio Silver Fight que vai acontecer aqui na cidade de Nova Prata, eu gostaria de pedir para o Henrique, talvez, que me diga qual é a diferença entre o desafio Silver Fight e outros campeonatos de jiu-jitsu. Muito bem. Um campeonato convencional de jiu-jitsu, ele é dividido por categorias, faixas e ele tem um tempo específico de luta. Ou seja, por exemplo, nós somos faixas roxas, nós lutamos 7 minutos. No desafio Silver Fight, vai ser uma luta única de 20 minutos e não vale nenhum tipo de ponto, é só a finalização que interessa. Então é um desafio onde os atletas entram 2 e só pode sair um vencedor. Certo. É uma luta até a finalização, assim, é o jiu-jitsu na sua essência, né? Bacana. E por que a escolha? Por que pensaram na cidade de Nova Prata? Aqui, não em outra cidade, porque a gente vê que é um desafio muito organizado, até a gente dá os parabéns, para marcar essa entrevista, tudo muito organizado, a gente muito bem recepcionado também quando chegou aqui, então a gente já agradece e a gente pede porque um campeonato tão organizado escolheu a cidade de Nova Prata para ser sediado. Na verdade, por eu ser daqui e por eu desenvolver no começo da minha carreira o jiu-jitsu aqui, é o lugar que eu amo e que eu escolhi fazer o desafio Silver Fight. Além de contar com o apoio de toda a comunidade, além do pessoal que treina, nossos apoiadores, nossos patrocinadores, a prefeitura, enfim, foi aqui que o Silver Fight ganhou força, né? E dessa vez na sua 2ª edição. Certo. E como surgiu a ideia? Vamos criar o desafio Silver Fight, até a ideia do nome, ou a ideia das regras e tudo, como é que surgiu essa ideia? Vamos criar um campeonato. O campeonato, na verdade, ele surgiu meio... conversa informal, assim, né? Eu peguei um pouquinho de outros campeonatos que eu já conhecia, e aí foi até com o Vini, assim, que foi numa conversa que a gente tava tendo lá em Porto Alegre,
que a gente podia fazer um campeonato em Nova Prata para ajudar a promover o jiu-jitsu, enfim, isso no ano passado, né? E aí, vamos fazer um campeonato para promover o jiu-jitsu lá, para chamar a galera. E aí as ideias foram vindo meio que no automático, assim, né? Eu pensei, mas se a gente fizer um ginásio, não vai ter tanto apelo popular. Então vamos fazer na praça. Pô, mas na praça, como é que nós vamos botar um tatame na praça? E aí eu falei, cara, mas então a gente não podia fazer um campeonato, a gente podia fazer um desafio. E aí um desafio de 20 minutos. Porque já teve um campeonato bem famoso no mundo, que era o Metamores, que era de 20 minutos. E tipo, ganhou uma repercussão mundial, assim. E cara, a gente podia fazer nesse formato, que ia dar super certo e ia dar muita galera assistindo. E aí como... Uma ideia ousada, né? Pois é. É ousado. Então já os parabéns, são ideias assim que dão certo, né? Pois foi bem informal, assim. E na verdade, como a gente participa de muito campeonato, a gente conhece muito atleta. Então, chegava nos líderes da equipe assim e a gente tá com uma ideia de promover o Silver Fight e tal. Vai ser 20 minutos de luta na praça da cidade. Os caras olhavam, tipo, esses caras tão... Pô, que loucura, né? Mas acabou dando certo, assim, o primeiro foi um sucesso, muita gente assistindo, deu cerca de 1000 pessoas na praça assistindo. Nossa, muita gente mesmo, né? Realmente, eu tenho certeza que nesse meio tinha pessoas que nunca tinham visto uma luta, Com certeza. Essa é a ideia central do Silver Fight, né? É realmente massificar o jiu-jitsu aqui na nossa região, fazer com que ele seja conhecido por mais pessoas. Aí no ano passado, a gente deu bastante atenção para atletas locais, assim, tipo, eu lutei, o Vini lutou, o Felipe, que é outro atleta daqui, também lutou. E esse ano também a gente permaneceu com atletas locais, mas a gente conseguiu expandir um pouquinho mais e trazer atletas do Rio Grande do Sul inteiro, que são destaques em competições aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, com vasta experiência internacional, para justamente deixar o Silver Fight cada vez mais profissional e abrangendo cada vez mais público. Perfeito. E já falando em atleta de destaque, a gente vê aqui que tem um campeão mundial, pan-americano. Eu queria que você dissesse para esse pessoal de casa o que a arte suave representa na sua vida, assim, desde que tu começou, tudo que mudou na tua vida, o que ela representa? Legal. Olha, representa muito, assim, o jiu-jitsu, eu falo por mim, mas sei que esse é o sentimento de todos nós, ele é mais do que só um esporte, assim, é um caminho de evolução. Porque todo dia quando a gente vem treinar, quando você quer alcançar um objetivo como um campeonato, você tem que enfrentar ali os teus maiores desafios internos, assim. Então você tem que vencer a preguiça todo dia para vir treinar, você tem que ser disciplinado na hora de comer, para ter a alimentação correta e bater o peso. Você tem que chegar aqui e ser humilde para aprender com o teu professor, para reconhecer que alguém está te finalizando e você tem que bater, senão você vai se machucar. E tudo isso para lá no final, assim, você chegar na tua melhor versão, assim. Certo. Então é um caminho de evolução muito claro, assim, para todos nós. E a melhor versão não é o dia do campeonato, é o final do treino aqui, quando a gente senta ali para conversar depois, como a gente volta para casa. As esposas sabem que vai uma pessoa treinar jiu-jitsu e volta outra, a gente volta muito melhor. Eu ia até falar isso, né? A arte tem essa ideia de, diferente de vários outros esportes, nunca passar por cima dos outros, né? É uma competição entre amigos, que sim, você tem um objetivo, quer ser vencedor, mas não tem aquela competição que não é saudável, né? De querer passar por cima do outro, né? Eu acredito que a arte, ela é bem, assim, amizade que conta muito nas artes suaves, né? Ela é construída em cima disso, né? Não tem como você chegar num objetivo grande sozinho. Então você precisa de várias pessoas te apoiando e o teu dia a dia é feito lutando com os seus melhores amigos. Então o jiu-jitsu passa esse senso de respeito, de ter a competição, mas sempre com muito respeito e nunca querendo, como disse, é um caminho de evolução pessoal. Então a gente quer ser melhor a cada dia e não melhor do que o outro. Henrique, compartilha da ideia ou tem algo a mais para dizer que a arte representa na sua vida? Compartilho muito da ideia do Vini, acho que isso que ele expôs é realmente a essência do jiu-jitsu e a palavra que define essa evolução pessoal, enfim. Todo sentimento, muitas pessoas pedem o porquê que o jiu-jitsu estimula esse tipo de comportamento. Eu acho que porque é uma ferramenta de autoconhecimento muito grande. E, tipo, treinando jiu-jitsu a gente consegue se autoconhecer muito, muito. E isso permite esse caminho de evolução. A gente compartilhando um dia a dia árduo de treinamento no jiu-jitsu, no tatame, com os nossos melhores amigos, isso cria um senso de unidade, cria um senso de respeito que, sinceramente, eu nunca senti em outros esportes. Eu já pratiquei outros esportes, mas o jiu-jitsu me ganhou por conta disso. Me ganhou quando eu era novinho, quando eu tinha 14 anos e a minha vida, ela ganhou um rumo depois que eu conheci o jiu-jitsu. E muito por conta... enfim, desse autoconhecimento e muito por conta das pessoas
que fazem essa jornada ser incrível, assim, principalmente os nossos amigos, né? Que bacana. Vini, eu vou pedir para ti, depois vou pedir para o Henrique. A gente já comentou um pouco, mas quando você começou lá atrás, quanto tempo faz que você começou e como é que foi esse começo? Foi mais ou menos que nem eu hoje, botando aí o kimono, assim, meio não sabendo, o Henrique me ajudando a botar a faixa. Como é que foi, assim, de lá do começo e tudo que aconteceu, quanto tempo faz? Eu comecei certamente como muitos praticantes de jiu-jitsu começaram, assistindo Ultimate Fighter, na época em que o Royce Gracie lutava e ele representava realmente o jiu-jitsu. Era uma época que o MMA, hoje que é o Mixed Martial Arts, certo, ele tinha representantes de artes marciais e o Royce Gracie representava o jiu-jitsu. E ele só sabia jiu-jitsu e os outros só sabiam da arte deles. Então tinha um que sabia boxe, um que sabia kickboxing e o Royce ali mostrou a superioridade do jiu-jitsu. Então eu comecei querendo ser igual a ele, assim, vendo ele magrinho, ganhando dos grandões ali, eu como também era magrinho, me espelhei muito nele. Perfeito. E você, Henrique, foi mais ou menos igual ou não? Viu alguém lutando aí na praça, né? Agora pode acontecer. Agora dá pra ser isso, né? O desafio Silver Fight. Viu o Vini lutando lá, viu o Henrique lutando e achei legal, né? Só antes de responder a pergunta, eu acho que essa proposição que tu fez é interessantíssima. Porque o desafio a ideia do Silver Fight é justamente isso. Promover o jiu-jitsu aqui e quem sabe, por exemplo, esse ano o Vini não vai estar lutando, mas ano passado ele lutou. Uma criança que tá lá, o campeão mundial tava lutando aqui em Nova Prata. Ele lutou, ele ganhou, que legal, eu também vou começar a treinar jiu-jitsu. Essa é a ideia central do Silver Fight. Eu comecei no jiu-jitsu muito por influência do meu primo, né, o Danival, que foi a pessoa que trouxe o jiu-jitsu pra cá, pra Nova Prata. Eu, na verdade, desde criancinha, assim, eu sempre gostei de brincar de luta, sempre foi minha brincadeira preferida. O meu primeiro tatame foi um tapete, esses de sala, muito na grama, enfim, sempre brincando de agarrar. Agora eles vão saber que nós era o colchão mesmo, nós jogávamos o colchão lá, só que não era só jiu-jitsu, viu? A gente dava pau mesmo. E aí eu comecei a treinar meio que por brincadeira, assim, né? No jiu-jitsu, enfim. E aí, quando começou a ter aulas de jiu-jitsu aqui em Nova Prata, eu me lembro que eu vim na primeira aula, assim, ver a aula e fiquei encantado, assim, fiquei maravilhado vendo o pessoal. E aí, tipo, como era uma aula demonstrativa, a galera, tá louco, né? Dava uns armlock voador e jogava e fazia um monte de coisa. É isso que eu quero, tu pensou? E eu pensei, cara, eu quero aprender a fazer isso. E aí as coisas foram acontecendo, assim, né? Eu fui começando a pesquisar, enfim, comecei a ver vídeo. E aí eu entrei nessa questão do Royce Gracie também, que foi um emblema muito grande do jiu-jitsu no MMA. E aí eu comecei a treinar meio de uma forma despretensiosa e ganhando força. E cada vez eu queria estar mais no tatame e isso virou a minha vida, assim. Que bacana, que bacana. E agora já falando sobre a vida de vocês, do jiu-jitsu, quais campeonatos vocês já participaram? Eu acho que o Vini pode começar falando. Boa. Os principais, né? Porque se falar de todos, meu Deus, né? Eu acho que são muitos. Mas fala aí os principais campeonatos que você já participou, Vini. Sim. O nosso dia a dia, assim, vamos dizer, nosso normal durante o ano é disputando as etapas do Campeonato Estadual, do Campeonato Gaúcho, que tem no Rio Grande do Sul aqui 2 federações. E daí tem os principais campeonatos que são da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, que é o Campeonato Brasileiro, que tem todos os anos em maio, em São Paulo. E os campeonatos mundiais, né? Que tem o Campeonato Mundial de Adulto, que acontece em abril e maio, entre abril e maio. E depois o Campeonato Mundial de Master, que ocorre todos os anos em agosto em Las Vegas. Eu disputei os últimos 2 campeonatos mundiais, fui campeão em 2016, vice-campeão campeão em 2017 e vice-campeão em 2018. E também disputei esse ano o Campeonato Pan-Americano, também fui campeão, acho que eu fica ali disputando com o europeu o posto de segundo campeonato mais importante do calendário do jiu-jitsu. E então são muitas competições importantes, né? Mundial, Pan-Americano. E você, Henrique? As competições, a gente até estava comentando em off que todo final de semana é pódio, né? Felizmente esse ano está dando tudo certo, estou conseguindo ganhar bastante competições. E também, da mesma forma do Vini, eu acho que o campeonato assim, que norteia o nosso ano, assim, é o Campeonato Gaúcho, né? Que é o maior campeonato do estado, que são várias etapas que a gente vai lutando. E tem os Opens, né? Eu participei bastante de Opens pelo Brasil, assim, que são campeonatos que são da Confederação Brasileira, que eles acontecem principalmente nas capitais. Então eu estive lutando em Brasília, estive lutando em Curitiba, lutei em São Paulo, lutei o Sul-Americano em São Paulo, lutei o Brasileiro em São Paulo, Floripa, enfim, esses campeonatos que são grandes.
Não lutei no exterior ainda, o plano pro ano que vem é lutar o Mundial. E, quem sabe, trazer essa medalha para Nova Prata, que seria incrível, assim, seguindo os passos do Vini. Seguindo os passos do Vini, que voltou a treinar jiu-jitsu e a gente entrou num projeto muito legal sobre do Mundial. E, foi um orgulho, acho que no jiu-jitsu, assim, em questão de realização pessoal, esse é o espírito do jiu-jitsu, como a gente tinha comentado, né? Que a gente se sente muito feliz pela conquista do outro. Eu acho que um dos momentos mais incríveis do jiu-jitsu, acho que o momento mais incrível do jiu-jitsu pra mim até hoje foi quando o Vini ganhou o Mundial. Por a gente estar compartilhando esse sonho junto, assim. Foi um momento indescritível, assim. É sobre isso que eu quero falar agora. Compartilhem com a gente um momento, assim, a experiência mais incrível que vocês tiveram, né? Então, pelo que o Henrique já falou, talvez você compartilhe da mesma, mas talvez o Vini fala da sua conquista, assim, que mais marcou, assim, e depois o Henrique também fala além, claro, de torcer pelo colega, mas da sua conquista, assim, que mais marcou, ou um desafio que mais marcou. Certo. Não, só para complementar a história do Henrique, né? O legal dessa história é que envolve a minha mudança para Nova Prata. Porque, como eu falei, o jiu-jitsu para mim sempre foi um hobby, assim, até quando eu me mudei para Nova Prata, eu estava quase desistindo, assim, de treinar jiu-jitsu, porque eu treinava em Porto Alegre, numa equipe muito grande, que é agora a equipe na qual o Henrique também treina, que é a Mário Reis. E quando eu mudei para cá, uma cidade menor, eu pensei, lá não vai ter jiu-jitsu, eu vou parar de treinar, né? E foi justamente o oposto, né? Porque daí aqui que eu conheci o Henrique, a gente começou treinando na garagem da casa dele. Olha só, que bacana. Os primeiros treinos foram lá. E depois ele fez como coach mesmo, um trabalho comigo assim, de refino técnico, que foi, sem dúvida nenhuma, o que me levou a ser campeão. Não só o trabalho como professor, como exemplo, porque eu via ele e o Felipe, que é outro professor aqui no Nova Prata, os dois indo todo final de semana nos campeonatos e ganhando os campeonatos, e eu via que era totalmente com base no esforço deles, assim, sem nenhum patrocínio, sem ter tanto treino como as pessoas que estão nas capitais têm, e os dois iam lá só com base no esforço, na dedicação e no talento, e ganhavam os campeonatos. Então, me esperando nos dois, que eu voltei a competir. E conquistou o campeonato mundial. Acabei conquistando o Mundial, que daí foi disparado, assim, um momento mais inesquecível, assim, da minha jornada como competidor. Como é que foi a sensação naquele momento? A primeira sensação... Todo ele, né? Até a viagem para ir até lá, como é que foi essa sensação, né? A sensação é bacana, é um misto assim de uma pressão que você vai sabendo que você treinou muito para aquilo, que você quer ser campeão, com adrenalina ali pré-competição, mas na hora parece que você entra num túnel, assim, num foco que num estado máximo assim de concentração, é uma sensação que realmente só se sente naquele momento, assim, nesses campeonatos maiores, assim, que você se sente totalmente entregue assim pro momento. E o sentimento de ganhar sem querer falar bonito, sem demagogia nenhuma. O primeiro sentimento que te passa assim na cabeça é tipo de agradecimento às pessoas que te ajudaram ali, né, a estar lá naquele momento. Me lembro até hoje, assim, a primeira pessoa que eu pensei foi o Henrique, assim, falei, obrigado mesmo a minha esposa, porque para as famílias, assim, é um sacrifício. A Ângela, a namorada do Henrique, tá ali, sabe que é muito treino, é muita dedicação, muita privação. Então, o primeiro sentimento assim, que passa quando você é campeão é do agradecimento das pessoas que te ajudaram a estar ali. Perfeito, com certeza. Eu acho que isso é ser Eu sempre reconheço um grande homem, uma grande pessoa pela humildade. E saber reconhecer, não, eu não cheguei aqui sozinho, teve alguém que me ajudou, né? Saber reconhecer, eu garanto que o Henrique também deve ter ficado muito feliz, porque como professor, né? Você é professor e todo professor, ele quer que seus alunos sejam os melhores possíveis, quem sabe melhores que o professor, Com certeza, é exatamente essa ideia. A gente sempre trabalha com a ideia de que tu prepara gerações para te superar, e não superar pouco, superar muito, assim, para voar muito alto, né? Eu me lembro até hoje do dia, assim, que me mandou áudio, assim, e eu escutando o áudio e chorando muito, assim. Foi muito legal, foi um momento incrível. E a respeito dos meus momentos, eu tenho uma visão particular do jiu-jitsu, assim. Eu enxergo o jiu-jitsu como uma maratona, assim. Eu não enxergo como uma corrida de 100 metros, né? Perfeito. E, enfim, eu acho que o meu melhor momento está ainda por vir. Se eu tivesse que selecionar até hoje um momento, assim, que foi bastante marcante para mim, foi um campeonato em Floripa, que era o Sul Brasileiro. Sul Brasileiro, que era um campeonato que englobava principalmente Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que eu fui campeão peso absoluto.
Que na verdade, assim, não foi nem pelo resultado, assim. Eu ganhei o campeonato, ganhei vaga para disputar o Sul-Americano em São Paulo, ganhei passagem, enfim. Mas que eu lutei muito bem. Que foi assim um momento assim que, quando eu tenho que ter um modelo de sucesso, eu me baseio naquele campeonato lá, porque foi um campeonato que eu me lembro que tudo que eu fiz deu certo, tudo que eu, enfim, tudo que eu planejei deu certo. Mas Muito nesse autoconhecimento, né? A gente vê então que o melhor ainda está por vir, né? A gente já deseja boa sorte, tanto para um como para o outro. Para mim, assim, poder estar entrevistando, eu sou muito assim, né? Agora eu entrevistei, eu vou começar a acompanhar e cada vez eu vou torcer mais para aquele começar cara. A acompanhar, não, né? Vai começar a treinar agora com a gente aqui, né? Sabe. Já tô de kimono, consegui botar aqui a faixa, né? Então não tô tão mal assim, né? Já acertou o nó na primeira, já. Não tá tão importante ruim assim, isso, pessoal. Né? Isso aí. Agora eu gostaria, claro, além de tudo que a gente falou, porque se uma criança chegasse para vocês, tanto para o Vini como para o Henrique, e dissesse, eu quero lutar jiu-jitsu, e eu quero praticar o jiu-jitsu, e aí o pai e a mãe viriam e dissessem para vocês, por que vocês aconselham essa prática? Né? Começando pelo Henrique, por que você aconselharia essa prática do jiu-jitsu? Primeiro, por tudo isso que a gente ressaltou, né? Principalmente pelo jiu-jitsu, ele ressaltar qualidades que muitas vezes são esquecidas pela sociedade, né? Que a gente vê isso a todo momento, né, acontecendo. Hoje em dia está muito evidente essa questão do desrespeito, está muito evidente essa questão da segregação, enfim. E o jiu-jitsu, o tatame, é um lugar onde todo mundo é igual. Onde o único valor que a pessoa tem é o suor que ela deixa no tatame. Então, eu aconselho muito o jiu-jitsu por conta disso. Porque é uma ferramenta poderosíssima para mudar a perspectiva de uma pessoa, é uma ferramenta sensacional para moldar o caráter de uma pessoa e que só quem vivencia o tatame dia a dia sabe do que eu estou falando. Perfeito. Vini, compartilha da ideia, algo mais? Não, compartilho integralmente, é até difícil colocar algo mais, mas é isso, o jiu-jitsu forma o caráter, né? Eu, sem dúvida nenhuma, quando eu tiver um filho com 3, 4 anos, vai estar no tatame treinando. Quase todos os praticantes colocam os filhos, né? Então não é algo só que a gente aconselha para os outros, né? O pessoal que está aqui tem vários, né? Tem o caso do Diego com o João, com vários filhos, né? Tem família inteira treinando. Do Cauê com o Vitor, a gente tem vários pais e filhos treinando, né? O que mostra esse ambiente de família da academia. É tão bom que quer também, ir passando, por ser né, tão bom gerações. Que os pais querem isso para os filhos, assim, né? Fora o potencial do jiu-jitsu para afastar as crianças e os jovens, assim, de caminhos, às vezes, não tão corretos, que ali, por aquele excesso de energia da juventude, algumas pessoas acabam sendo direcionadas para outros caminhos aí não tão corretos. O jiu-jitsu, ele direciona a tua energia assim, para um caminho do bem, para um caminho de evolução. E realmente, eu gostei muito porque eu sempre comento que eu tenho uma missão, eu acredito que seja a minha missão, em todo lugar que eu for, passar coisas boas, né? Então aqui eu também digo, né? Que bacana que o jiu-jitsu faz isso de mostrar que todo mundo é igual, né? Por que toda essa diferença entre preto, branco, amarelo, azul? Não existe diferença, todas as pessoas são iguais. Então que bacana quando vocês entram no tatame e que todo mundo é igual. Todo mundo tem o mesmo valor. Vai vencer aquele que se dedicar mais, aquele que treinou mais, aquele que buscou mais, né? E todo mundo é igual. Fico muito feliz já agradecendo por estar fazendo essa entrevista e para o pessoal que está em casa também tá recebendo mais um conselho aqui do programa Conecta Esporte, que é esse o objetivo, sempre fazer com que as pessoas entendam um pouco mais sobre isso, que todo mundo é igual, não existe diferenciação. Que bacana. E eu gostaria de saber agora, voltando a falar sobre o desafio Silver Fight, quantos atletas são, de onde eles são, né? Se não souber de todos, de alguns, de que cidades são que eles vêm para fazer o desafio aqui em Nova Prata. Bom, então esse sistema de desafio, então são 2 atletas, né? Serão 15 lutas, então portanto teremos 30 atletas de todo o estado, assim. Então vem atletas daqui de Nova Prata, teremos 3 atletas nessa edição. E tem atletas de todo o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Caxias, Canoas, Viamão, Bento Gonçalves. Temos atletas em várias cidades ali, eu não consigo lembrar. Vamos ter um francês que vai estar lutando esse ano aqui. Que legal, cara. Um francês que está fazendo intercâmbio na Alliance Mário Reis lá em Porto Alegre.
E aí ele vai estar também participando de uma luta aqui no Silver Fight, vai estar abrindo aqui em Nova Prata. Então, pessoal, por favor, participem, né? Desafio Silver Fight, que vai acontecer nos dias... No dia 13 de novembro, no próximo sábado, das 14 às 19 horas na Praça da Bandeira. Então, o pessoal já sabe, tem que participar. Até vai ter uma presença aí internacional. Vai ter uma presença internacional. Né? Não que isso seja o objetivo, mas é bacana, né? Que bacana. tenha. E como esses atletas são escolhidos, né? O que é levado em conta para trazer esses atletas para o desafio Silver Fight aqui de Nova Prata? Bom, a gente seleciona atletas que se destacam em competições, né, nacionais e internacionais. Então, todos os atletas que vêm, eles são atletas que são assim como nós, compartilham esse tatame diário, compartilham esse treinamento árduo e vêm para mostrar seu jiu-jitsu, assim, para mostrar o quão incrível o jiu-jitsu é. Acho que seria... Perfeito. E onde e quando, para o pessoal que está em casa agora realmente se situar, onde, quando, bem certinho, que vai acontecer para o pessoal estar presente no desafio Silver Fight de Nova Prata? Galera, desafio Silver Fight, então no próximo sábado, dia 13 de novembro, na Praça da Bandeira em Nova Prata, evento 100% gratuito. Compareçam, tragam a sua família, tragam o seu chimarrão para acompanhar um show de jiu-jitsu, porque com certeza todos os atletas vêm preparados para proporcionar um show para vocês e para juntos nós produzirmos um grande evento. Perfeito. E para os atletas que vão competir, qual vai ser a premiação? Existe uma premiação? Como é que é? Sim, então, o evento ele é 100% gratuito, inclusive para os atletas. Então a gente sabe que qualquer campeonato é muito caro para o atleta lutar, né? Esse evento ele é 100% gratuito, para os atletas inclusive. E a premiação será em troféu e medalha. Então o campeão vai ganhar o seu troféu bonito do Silver Fight. Bacana. Padrão de qualidade Silver Fight. E o vice-campeão, a medalha. Teremos premiação também para a melhor luta do evento. E teremos premiação para a finalização mais rápida e para a finalização mais bonita. Então o atleta pode sair ali cheio de condecorações. Geralmente a gente vai fazer do futebol, alguma coisa, tem o artilheiro, o goleiro menos errado. Que é a finalização. Que é a finalização. Que bacana, que legal. E o evento, agora eu acho que chegou o momento, o evento conta com algum auxílio externo, apoiador, patrocinador. Eu acho que é bacana a gente passar isso, porque como a gente comentou antes, estava comentando com o Vini, né? O Vini foi competir fora do país, beleza, ganhou uma viagem lá por ter ficado entre o melhor atleta brasileiro, isso, né? Não, do estadual. Estadual, melhor atleta estadual, mas... foi lá competir e não teve nenhum apoiador que disse, não, eu vou bancar a tua estadia. Então eu acho que agora é bacana a gente passar isso do auxílio externo, que tem Sim. apoiadores e patrocinadores para o desafio Silver Fight. Bom, então, na verdade o Silver Fight, por ser uma iniciativa individual praticamente, a gente depende de patrocinadores, depende de apoiadores para que esse projeto de fato saia do papel. Então gostaria muito de agradecer os nossos patrocinadores, fiz até uma colinha aqui, ó. Então gostaria muito de agradecer a Academia Vida Ativa, a Polibra, a Prata Vera Transportadora, a Sulcar Mecânica, Mix Lanches, Wizard Idiomas, a Inspire Fisioterapia e Pilates, o Cicred, Multimodas, Esquadrias Carnevale, a arquiteta Andressa Carnevale, a Ridsat e Carlarte. Gostaria de agradecer também aos nossos apoiadores, a Conecta Mais Web TV, através do programa Conecta Esporte e a TV, a Rádio Prata, a Rádio Ativa e ao Correio Livre, que na verdade são as pessoas que realmente fazem com que o Silver Fight aconteça. Então fica aqui o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores. Que bacana, é bom agradecer isso, como eu falei, porque não é sempre que consegue, né, Vini? Você passou por isso, até que se quiser falar um pouquinho mais sobre essa questão de ir lá e não ter alguém que... Não, eu vou te bancar, como a gente brincou, né? No futebol, surge um menino que é mais ou menos bom, com 12 anos já tem alguém bancando aquele atleta, né? E no jiu-jitsu a gente vê muito pouco, né? Sim, não posso deixar passar o momento para realmente pedir ajuda de todos os empresários da cidade. A gente sabe que Nova Prata é uma cidade rica, uma cidade com um pódio industrial representativo e, por um lado, assim, é triste a gente ver os atletas locais sendo, assim, esquecidos por grande parte da sociedade. O maior exemplo aqui é o Henrique e o Felipe, dois atletas que vão representar a Nova Prata, como você mesmo comentou, quase todo final de semana, os dois estão lutando campeonatos e não tem patrocínio. Tem aqui dos amigos
que treinam jiu-jitsu e têm as suas empresas, como é o caso do Sadi, mas as grandes empresas ainda não apoiam o jiu-jitsu, né? Então, eu queria deixar um pedido mesmo aos empresários da cidade, porque é muito esforço, é uma dedicação, é gastos com alimentação diferenciada, as viagens são caras, os campeonatos, como o Henrique falou, os Opens, que são os maiores campeonatos da Confederação Brasileira, são todos nas capitais, então são sempre viagens caras. O Campeonato Mundial é todos os anos nos Estados Unidos. Então, quem puder ajudar, vai ajudar muito. Não só o atleta, mas acho que o grande lance de um patrocínio, está ajudando alguém que vai dar o exemplo para as futuras gerações. Então, está ajudando a difundir os esportes na cidade. Perfeito. Agora, pessoal, já finalizando, primeiramente eu gostaria de agradecer por estar aqui com vocês, ter sentido essa experiência que para mim é única e inédita de ter colocado um kimono. Então agradeço de coração mesmo, assim, ser bem recepcionado. Geralmente vocês aí de casa me vê de camisa e blazer, hoje aqui de kimono, então eu fico muito feliz mesmo. E eu quero deixar esse momento pro Henrique, depois pro Vini, deixar uma mensagem pro pessoal de casa, para desde aquela criança que está assistindo, que talvez tenha interesse por essa entrevista, disse, quem sabe eu quero praticar o jiu-jitsu. Então, deixar uma mensagem ou para o pessoal de casa, para os pais, para os apoiadores, é com vocês. Deixo as câmeras para vocês, deixar uma mensagem, começando por ti, Henrique. Bom, primeiro, a honra é toda nossa de estar recebendo aqui a Conecta Mais, o Conecta Esporte. Eu acho que ter ferramentas que divulgam o esporte local é o primeiro passo para a gente elevar o nível do esporte pratense. Precisava disso aqui em Nova Prata, porque o esporte em Nova Prata ainda é muito polarizado, né? A atenção é muito voltada ainda para o futebol, por uma questão cultural, né? Enfim, a gente sabe que Nova Prata é um celeiro de grandes atletas, né? A gente tá aqui hoje no jiu-jitsu, mas a gente sabe que tem o ciclismo, enfim, eu poderia citar um destaque de cada modalidade aqui que é pratense e que está se destacando no cenário. Enfim, eu acho que ter uma ferramenta como a Conecta é super importante para alavancar esse talento e para mais adiante a gente ter um trabalho sólido de verdade. A mensagem que eu gostaria de deixar é que para as pessoas realmente conheçam o jiu-jitsu, conheçam os benefícios que o jiu-jitsu traz, conheçam os valores que o jiu-jitsu impõe na vida das pessoas, conheçam essa magia que acontece no tatame, que muitas vezes as pessoas confundem esse treinamento árduo, e a gente fala muito, é que só quem está aqui sabe realmente o que se passa num tatame, né? Muitas vezes quando a gente está treinando para um campeonato importante, a gente treina 3 vezes por dia. Então realmente muita dedicação que a gente implica no jiu-jitsu. E a gente gosta de compartilhar isso com o máximo de pessoas possíveis. Perfeito. Então, para que as pessoas vivenciem o tatame, em Nova Prata nós temos boas escolas de jiu-jitsu, então para que as pessoas venham, façam sua aula experimental, tragam seu filho para as turmas infantis de jiu-jitsu, enfim, para que as pessoas vejam o jiu-jitsu da mesma forma que a gente enxerga o jiu-jitsu, assim, como uma ferramenta incrível de transformação. Que legal, muito bacana. Vini? Deixa esse espaço para ti também deixar a tua mensagem. Também quero agradecer muito a Conecta TV, uma baita oportunidade de divulgação do jiu-jitsu, de a gente mostrar que o jiu-jitsu é mais ali do que uma luta, é mais do que uma arte marcial, é realmente um caminho de desenvolvimento, um caminho de autoconhecimento, como o Henrique comentou. E queria deixar o convite realmente para que todos venham conhecer o jiu-jitsu aqui na Academia Vida Ativa. Tem turmas infantis, turmas de adulto, e realmente o pessoal aqui é muito unido, é uma família. Inclusive, certamente, quem quiser vir fazer uma semana experimental e falar que assistiu na Conecta TV, pode vir, né? Bacana, legal. Ó, pessoal, Vale Conecta, hein? O Vale Conecta. Criado agora. Uma semana free. Uma semana free. Aí o jiu-jitsu, eu tenho certeza. Veio uma semana, vem sempre. Vem sempre. A gente já fala isso porque sabe que quem vem uma semana, dali 5 dias estará viciado. Então o cara não vai conseguir largar mais e vai ficar com a gente. Perfeito. Pessoal, então, muito obrigado, Henrique. Obrigado. Vou te cumprimentar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Vini. E
Vamos falar aí, então, desafio Silver Fight em Nova Prata, na praça, dia 3? 3 de novembro, próximo sábado. 13 de novembro, próximo sábado. Então, não perde, pessoal. Vai lá prestigiar, leva a família inteira, leva o chimarrão e vai lá na praça do município de Nova Prata para assistir, prestigiar esse grande evento que é o Silver Fight. E agora, pessoal, a gente vai ver um pouquinho de luta, esses dois aí vão brigar um pouquinho, a gente vai ver como é que é. Mais um programa super especial. Ótimas notícias do nosso esporte regional e a grande entrevista com os craques do jiu-jitsu, Henrique Zamin e Vinícius Lacerda. Mas infelizmente, tudo que é bom dura pouco, não é verdade? E o nosso programa, infelizmente, vai chegando ao fim. Mas lembrando que esse programa reprisa no sábado às 10h30 da manhã e às 6h20 da tarde. No domingo, ao 12h20 e na segunda, às 1h30 da tarde. Não esquece, poste seu lance, sua foto ou seu vídeo no Instagram com a hashtag #MaisConectadoNoEsporte e siga a gente no Instagram, @ConectaEsporte. O Conecta Esporte chega ao fim, nos encontramos na sexta que vem, dia 9, 7:20 da noite. Continua assistindo a Conecta Mais, a programação está sempre muito imperdível. Eu fico por aqui, um forte abraço e até mais. Tchau!